Olá, você que continua acompanhando a Associação dos Professores Serra Talhada, nesse novo quadro que a gente apresentou em 2024, algo inovador que atende justamente a você que acompanha as tecnologias, as redes sociais, que é o quadro Conversando com a Prost. E hoje nós estamos na nossa segunda edição com o nosso convidado de hoje, que é Miguel Duque, candidato a prefeito de Serra Talhada, e ele vai estar discorrendo sobre as propostas e reivindicações daquilo que você, da categoria dos professores, professoras, dos trabalhadores em educação de Serra Talhada, tem reivindicado ano após ano. Esse é um momento de escuta, é um momento onde o candidato vai ter a oportunidade de falar aquilo que ele tem como proposta no seu plano de governo e vai fazer algumas colocações em relação a cada ponto que a gente vai estar colocando aqui. O formato desse momento da edição Conversando com a Prost é o seguinte: nós estaremos apenas fazendo as perguntas, mediando as perguntas fundamentadas nos pontos de reivindicação, e sem interrupção e sem questionamento, o candidato Miguel Duque vai estar expondo o seu pensamento em relação aos pontos, sem nenhuma interrupção. E, no final, a gente vai fechar esse momento com uma assinatura de um termo de compromisso, onde vai estar elencado todos esses pontos de reivindicação, para que ele, com certeza, chegando ao governo do município de Serra Talhada, a partir de 2025, ele possa ter como documento de cabeceira todas as reivindicações dessa categoria que tem há muito tempo reivindicado apenas direitos e valorização para que a educação de fato seja tratada como pilar principal ou talvez um dos principais, para não diminuir os demais, do município de Serra Talhada e de todos os municípios, estados e do Brasil. Primeiramente, eu queria cumprimentar e já agradecer antecipadamente a Miguel Duque pela disposição de estar conosco aqui conversando sobre pontos importantes para a categoria, para os trabalhadores em educação de Serra Talhada. Obrigado, professor. É um prazer estar presente aqui hoje. É um prazer a gente discutir a educação. Eu acho que é importante que a gente discuta os temas que são pauta dos professores, até porque os professores são quem garante o futuro de Serra Talhada, a formação dos nossos filhos, das nossas crianças. É muito importante que a gente valorize essa classe para que a gente consiga ter um futuro melhor para a nossa terra. Existe um compromisso nosso muito forte com a categoria da educação, a gente tem firmado isso em plano de governo, mas vamos aproveitar o espaço que a gente vai ter daqui para frente durante esse debate para poder discutir mais sobre o assunto, tá certo? Muito obrigado. Então, vamos lá. Vamos iniciar o nosso, fundamentado nos nossos pontos de pautas. E a primeira pergunta nossa é em relação ao reajuste anual do piso salarial do magistério, com repercussão na carreira, conforme a matriz do plano de cargos e carreira do município, né? Observando as determinações legais, e a gente queria que você discorresse sobre o que você tem no seu plano de governo em relação a esse reajuste que todo ano passa por um processo de discussão e como é determinação legal, nós, enquanto categoria, entendemos que tem que ser cumprido conforme a lei determina. Bom, eu concordo. Eu estava até falando a Carlos aqui antes que é uma questão normativa do direito se há uma lei que determina o reajuste, nada mais justo que a gente aplicá-la. Porque a lei pode ser dura, mas ela é lei. E a gente tem visto em Serra Talhada que há uma folga orçamentária. Porque se não houvesse uma folga orçamentária, não haveria espaço para desvios no dinheiro do Fundeb. Que a gente viu o caso dos 9 milhões, que na verdade é uma ponta do iceberg, Carlos. Porque os 9 milhões são discutidos no orçamento de 23, onde se identificou, mas a gente não nada garante que anteriormente não tenha acontecido a mesma coisa. Então a ideia que a gente tem é que, lógico, os reajustes são anuais que acontecem, o governo federal impõe esses reajustes e a gente aplique logo de pronto, não precisa dessa discussão, esse puxa e encolhe, a gente aplica de pronto, lógico que fica aberto também para as categorias para a gente discutir qualquer outro tipo de outra melhoria ou de outro ponto, mas essa necessidade de reivindicar aquilo que já é posto, e é sempre dado, eu acho que não é correto. Estamos vendo que tem folga fiscal, estamos vendo que está desviando dinheiro, vamos tratar o dinheiro com responsabilidade, mas assim que vier um reajuste, a gente já dá o reajuste de pronto e depois discute se. Até porque esse tempo é ruim de negociação. Ah, negocia mais um pouquinho, menos um pouquinho, menos um pouquinho, menos um pouquinho. Vamos dar o reajuste de pronto, depois negocia a sobrinha para a gente discutir depois. Muito bem. Prosseguindo com nossos pontos de pauta, é sobre a reforma do plano de cargos, carreira e remuneração, algo que a categoria vem reivindicando também ano após ano, e a gente queria saber como você vai tratar, segundo o seu plano de governo, essa questão da reforma do plano de cargos e carreiras e remuneração da categoria dos trabalhadores em educação de Serra Talhada. A gente estava discutindo um pouco antes aqui, eu estava discutindo com o Carlos sobre a questão do PCCR. A gente sabe os impactos que o PCCR tem, mas isso precisa ser discutido, precisa ser enfrentado e a gente precisa seguir em frente.
Não dá para a gente olhar para o congelamento e achar que é uma solução que vai continuar, porque foi algo que foi pensado provisoriamente. É preciso a gente dar um passo para frente, acho que tem coisas que a gente tem que ter coragem de fazer. Colocamos no plano de governo a questão do descongelamento não, de repensar, desculpa, o PCCR, que precisa ter uma auditoria para a gente fazer isso, mas com toda certeza está no plano de governo e a gente vai executar, porque eu acho que é uma prioridade valorizar a educação e não só isso, a gente tem visto que tem recurso público, então a gente tem que utilizar esse recurso por completude. Eu vi o doutor Luiz Pinto dizer, eu quero que sobre o dinheiro no caixa. Eu digo, eu não, eu quero que tenha rateio, eu quero que a gente use o dinheiro para valorizar a categoria, porque o que não pode admitir é que esse dinheiro seja desviado para outras finalidades. Então, a gente vai manter um diálogo muito ativo, Carlos, tanto com você quanto com o Vera, se Deus conferir a chegada da gente ao poder, para a gente poder discutir junto. Obviamente, tem muitas reivindicações e a gente vai definir junto qual o ponto onde a gente pode chegar, onde a gente não pode, até porque o orçamento ele é limitado. Mas isso significa que a gente precisa ter, na verdade, uma escuta muito ativa, se ladear dos sindicatos e das associações que são quem representa os professores, para a gente definir junto com as prioridades. Eu acredito que a questão do PCCR é uma prioridade, a gente tem que pensar isso de logo. Muito bem, candidato Miguel Duque, continuando, ainda dentro dessa pauta, em 2022, durante a campanha salarial da categoria, foi aprovado na Câmara dos Vereadores de Serra Talhada a lei número 386, que essa lei que atualizava o salário dos profissionais da educação de 2022, mas foi acrescentado um artigo, o artigo 8º, que congelou por tempo indeterminado as progressões verticais e horizontais da categoria. E, desde então, a gente vem, enquanto categoria, reivindicando esse descongelamento, porque a gente entende que prejudica, de fato, a segurança alimentar, enfim, a vida do profissional da educação, que é contemplado com essas progressões, vertical por tempo e horizontal por qualificação. Qual o seu pensamento em relação a essa causa dentro do seu programa de governo? Sendo bem objetivo, a gente tem as progressões como uma maneira justa de remunerar, porque você tem dois tipos de progressões, horizontais e verticais, né? Que foram congeladas. A horizontal, a gente vai olhar para a questão da qualificação profissional, estou correto? Mestrado, doutorado, e isso vai impactar na remuneração. Vejamos, a gente tem um profissional mais qualificado. Então, objetivamente, ele está mais qualificado, ele vai prestar um serviço melhor no ambiente escolar, vai prestar um serviço melhor para a educação de Serra Talhada. E a gente não remunerar esse profissional, o que é que a gente está indicando para o professor, para o profissional da educação? Não se qualifique. Porque se você se qualificar, a gente não vai dar nenhuma remuneração, então você não se qualifique. É desincentivo à qualificação profissional, é um desincentivo a melhorar a educação de Serra Talhada. Isso é inadmissível. Porque se a gente quer ter uma educação melhor, se a gente quer ter uma cidade melhor, a gente precisa valorizar aqueles que se qualificam. É assim no ambiente privado. Vamos para o ambiente privado, que é um exemplo de enxugamento, que gasta-se pouco, que o privado sempre busca tirar, gastar pouco. Mas no ambiente privado, sempre que tem um profissional mais qualificado, que ele tem uma pós-graduação, que ele tem um doutorado, ele tem uma remuneração melhor. Então, não dá para se admitir que no ambiente do município de Serra Talhada a gente não incentive a qualificação profissional. Então, a ideia é que a gente consiga efetivamente tirar o descongelamento, tirar o congelamento, no caso, para que a gente possa valorizar a educação de Serra Talhada. Isso não é só valorizar o profissional da educação, o professor, mas isso é valorizar, Carlos, também as crianças de Serra Talhada, o serviço público. E a gente tem visto que há orçamento. Porque se a gente vê que foi desviado 9 milhões, que muito provavelmente veio dos 70 do Fundeb, que é o dinheiro que é vinculado a salário e educação. Então, o dinheiro existia e poderia ser utilizado para implementar uma política como essa, mas se utilizou o dinheiro para fins escusos. Digo escusos porque quando foi pedido transparência ao governo, e eu ouvi de alguns professores isso, Carlos, o governo disse, não vem ao caso, quando a gente gastou dinheiro. E eu acredito que vem ao caso sim, porque é o dinheiro que vem carimbado. É o dinheiro que vem, o Ministério manda, o governo federal manda dizendo, olha, esse dinheiro tem essa finalidade. E você usar ele para outros fins é desviar dinheiro público. Isso não é justo, não é correto. Então, vamos ter mais responsabilidade com o dinheiro público, vamos dar a educação, o que é da educação. Constitucionalmente, foi pensado assim em 88, por um motivo, porque a educação é prioridade e saúde é prioridade. Se existe dinheiro vinculado, é porque tem que ser prioridade. E não dá para a gente agir na ilegalidade, é ilegalidade, certo?
Porque se a norma determina uma coisa e a gente faz outra, a gente está agindo na ilegalidade. E fazer o errado não é o meu perfil. Então, com toda certeza, a gente vai cumprir os 70, vai cumprir os 30. Vamos valorizar os professores. E dentro dessa orçamentação, com a gente olhando com responsabilidade, com toda certeza, fazer o descongelamento para valorizar os profissionais, que essa é a nossa ideia. Ainda na mesma seara de correção justa, que representa valorização para a categoria, como nós tratamos agora em relação à revogação do artigo 8º da Lei 386 de 2022, nós trazemos também uma pauta muito relevante para a categoria e histórica, que é a correção, a justa correção da carga horária direcionada ao professor do Fundamental 1, que hoje trabalha por 187,5 horas aula, porém recebe por 150 horas relógio. Essa nomenclatura hora-aula por hora relógio, ela influencia bastante na remuneração desses profissionais. E a gente traz em nossa reivindicação essa correção justa, que é atendendo, inclusive, o que determina a LDB, que determina todos os documentos legais de educação, que é, de fato, tratar o professor do Fundamental 1 fazendo essa medida de tempo de trabalho por hora aula, que é essa nomenclatura que é determinada pelos documentos legais. E a gente quer saber do candidato qual seu olhar, qual a sua proposta em relação a essa correção justa de hora relógio para hora aula, beneficiando esse professor do Fundamental 1. Carlos, nos outros profissionais, os outros professores, eles são hora-aula, hora-relógio, qual a diferenciação? Hora aula. Por qual motivo que tem uma diferenciação? Não, houve uma determinação, uma correção já, eu creio que há muito tempo atrás, que tratou esse professor medindo o seu tempo de trabalho por hora relógio, mas não tem nenhuma fundamentação legal. Então, já houve determinações de outros municípios já corrigindo, mas Serra Talhada ainda não fez essa Não correção. avançou, É né? por isso que a gente quer saber em relação às suas propostas, em relação a isso. Não há problema nenhum a gente repensar isso. É uma coisa que não estava no meu plano de governo. E eu brinco, eu costumo não ser engenheiro de obra pronta, nem tudo a gente vai ter a resposta. Mas a gente pode dialogar sobre absolutamente tudo. E eu entendo que se é um pleito justo, se há a possibilidade da gente fazer essa incrementação por exemplo, não houver. Eu não sei qual é o impacto direto no serviço que tem que ser prestado. E dentro de sala de aula, qual seria o impacto? Mas se houver um Não tem, espaço para porque o professor já trabalha o seu tempo determinado por a lei, que era hora relógio, né? hora relógio, né? Só que ele tem um prejuízo de 37,5 horas aulas por mês, né? Porque você só recebe por 150 horas relógio, né? Não há óbice nenhum da gente conseguir avançar nessa questão. Se não houver nenhum prejuízo para os alunos e se houver espaço na orçamentação, que a gente vai realmente repensar a orçamentação, enxugar para usar os 70, usar os 30, para a gente conseguir remunerar os professores diante dessa realidade, houver espaço nessa folga fiscal para a gente conseguir fazer, a gente faz com toda certeza. Não há nenhum óbice. Eu queria entender só essa questão da hora, porque eu fiquei na dúvida, vou ser justo com você, como é que seria? Ele dá 150 horas relógio, essa questão de 187 horas aula, há espaço para ele dar essas aulas? No formato do nosso programa, não teria essa interação, mas aí, a nível de Pra, esclarecimento, um exemplo muito prático. Eu trabalho 3 horas relógio, 3 horas. Mas hora-aula, a maior carga horária determinada por hora-aula é 50 minutos. Na educação, 1 hora-aula equivale a 50 minutos diurno e 40 minutos noturno. Então, os nossos profissionais da educação do Fundamental 1, eles trabalham, por exemplo, se eu trabalhar 3 horas aulas, eu vou ter 150 minutos. Né? E se trabalharem 3 horas aulas, eles vão ter 180 minutos. Está entendendo? entendi. Então, eles têm esse prejuízo de 30 minutos trabalhando na carga horária que eu trabalho, mas recebendo esses 30 minutos a menos. Entendendo? Então, é isso. E nenhum documento de educação legal que você estudar, você vai ver, tipo assim, 200 horas aulas, né? 40 horas aulas, quer dizer, você vai encontrar isso, você não vai encontrar 40 horas relógio, Entendi. entendeu? Basicamente isso, é o esclarecimento. A gente Então, pode. é uma questão de justiça com fundamentação legal, não tem nem isso aí, é inquestionável. Se é lei, a gente cumpre. Lei Por não se Alex, discute, né? Se é lei. pronto, é isso. Vamos lá, continuando aqui, foi uma parte aí só a nível de esclarecimento para que nenhum outro candidato que venha participar desse nosso quadro também ache que tenha alguma mudança
de formato, mas eu entendo como um ponto de É esclarecimento bom e foi esclarecer importante. até para a gente pontuar uma coisa, por exemplo, eu venho aqui fechar um compromisso. Sim, E eu sou muito cuidadoso no sentido de que eu não estou aqui só para assinar um papel e concordar. sim, Então eu preciso entender. E a gente precisa. É por isso que eu fiz o diálogo. Eu faço muita questão de entender, porque eu mais quero correto. realizar. E quem quer realizar precisa entender o que está fazendo. Muito bem, está correto. Continuando, tem um ponto básico aqui que eu creio que também não seria um ponto de discussão, é um ponto pacífico, que é em relação ao calendário de pagamento da categoria. Nós, durante muito tempo, tivemos calendários, datas diferentes. O ativo recebe uma data e o inativo em outra data. A gente queria saber o que é que o candidato pensa em relação a isso, uma vez que a reivindicação da categoria é que nós temos um calendário anual e que seja uma única data para pagamento de ativos e inativos. Não há problema nenhum que isso seja feito. Na verdade, o que a gente vê é porque eu entendendo um pouco de máquina pública, eu entendo que isso acontece em muitos municípios por uma desorganização no fiscal. Às vezes, em tal data você recebe tal recurso, em outra data você recebe outro, e sempre trabalhar ali no limite. A gente quer, como a gente tem um compromisso muito forte com a população, com as classes, e não tem um compromisso muito forte com a política, a gente quer repensar um pouco a máquina pública de Serra Talhada para a gente enxugar o que der. Enxugando, vai sobrar dinheiro para fazer as coisas, vai sobrar dinheiro para a gente valorizar o profissional da educação e para fazer uma gestão orçamentária mais efetiva. Dentro desse cenário, a gente pode sim mudar essa questão das datas. É possível, desde que a gente tenha um recurso para pagar, mas eu acredito que diante dessa realidade do que a gente quer fazer, dá para fazer. Sim. Um outro ponto de reivindicação, né, que é muito presente em todas as nossas campanhas, não é essa revisão da lei de contribuição previdenciária que estabeleceu aqui em Serra Talhada e que foi fruto de uma determinação federal que propôs um teto de 14% como contribuição sindical, contribuição previdenciária. E a nossa reivindicação é que seja revisto, porque, assim como era apresentado na lei federal, esse seria um índice escalonado, dependendo da situação atuarial de cada instituto de previdência própria. E a gente queria saber, a nossa reivindicação, para deixar claro, é que seja revisto, né, esse índice e para os ativos e, dentro do que a lei também possibilita, ser isento os inativos. O que é que o candidato pensa em relação a Bom, isso? está muito ligado com. Eu acho que tem até um questionamento mais para frente, a questão atuarial da Previdência de Serra Talhada. Porque hoje a gente não tem noção do impacto das contas da Previdência e o que é que está ladeando a Previdência de Serra Talhada. Hoje eu tenho um relatório do Tribunal de Contas, eu não tive a oportunidade de trazer aqui, foi até falha minha, mas eu posso disponibilizar depois, Carlos, que aponta que o município não está fazendo repasse previdenciário. Ou seja, tem um dinheiro que é para ser feito de repasse, e a gente já tem mais de 5 milhões de déficit só no ano de 2023, do orçamento de 23, que é aferido agora em 2024. A gente não sabe como é o cenário de 24, só vai dar para saber em 25. Mas muito provavelmente para o ano eleitoral deve ser pior ainda. Então, esse não repasse do dinheiro para a Previdência, ele tem diversos impactos. No longo prazo, sabe-se que isso não é saudável. Se nem o dinheiro que tem que ser repassado está sendo repassado, qual é o impacto no longo prazo? Pode até faltar dinheiro para pagar os aposentados. É uma realidade possível de acontecer. E quem está dizendo que está faltando dinheiro para pagar a prevenção não sou eu. Está no relatório do Tribunal de Contas que eu vou disponibilizar para vocês, você possa disponibilizar para todos os professores. E aí a gente volta para os 14%. Vamos ser muito justos aqui. Eu sei toda a história dos 14% e o que é que a gente precisa fazer em cima disso. Primeiro, a gente tem que fazer uma autoria da Previdência. Vamos descobrir o que é a Previdência de Serra Talhada, de onde vem um débito, se existe um débito, o que é que tem de positivo, o que é que tem de negativo. Diante da realidade, a gente pode caminhar para poder melhorar os 14%. Ou diminuir, isentar, dentro do que houver de espaço para a gente fazer isso. Vamos dialogar com transparência, Carlos. A realidade, Carlos, é essa aqui. Vamos fazer uma auditoria, trazer uma empresa, fazer uma auditoria da Previdência e dizer, olha, a realidade da Previdência é essa. Eu vou fazer o aporte e tal, dentro do que a gente tem de recursos para conseguir fazer melhorar e a gente, com toda certeza, vamos tentar diminuir. Ou isentar. Se houver folga fiscal, a gente faz. O que me preocupa hoje com a Previdência Serra Talhada é que o governo atual não está nem repassando o dinheiro que tem que repassar. Ou seja, só 2023
menos 5 milhões de repassado. 24 que é ano eleitoral deve ser menos ainda. Então, o que está me preocupando aqui não é só esse 14%, que é justo que a gente retire, eu acho justíssimo. Os aposentados, entendo que os inativos têm um custo muito maior de remédio, são idosos e tudo, e ter esse desconto pesa no bolso deles, é triste. Mas o que eu estou me preocupando é que o cenário que está posto pelo governo atual é que no longo prazo, no médio prazo, falta dinheiro para pagar a aposentadoria. Porque se não está sendo feito o repasse. E se não dá transparência ao que tem nas contas, porque se não está sendo feito o repasse, deve estar gastando o que tem nas contas, certo? Mas se está gastando o que tem nas contas, vai acabar uma hora, né? Então, o que preocupa a gente é isso. E a gente precisa pensar isso com muito cuidado. Isso não pode se admitir, Carlos, não se repassar o dinheiro da Previdência numa cidade onde se aumentou o gasto com marketing em 10 milhões de reais. São 16 milhões de gasto com marketing. 16 milhões e 700 mil de gasto com marketing. Então, é absurdo. É assintoso, a gente vê que a Previdência está sendo desmontada, está sendo quebrada, vai faltar dinheiro para os aposentados, enquanto o governo gasta 16 milhões com propaganda. Então, isso aí não é correto. Eu acho que a gente tem que repensar a máquina pública como um todo e, efetivamente, com a folga fiscal, com tudo que a gente vai fazer, com a auditoria, dando transparência, fazendo política justa, fazendo uma política correta, sem se esconder e sem querer mentir para as pessoas, a gente consegue dar transparência e mostrar o que é que está para a gente fazer em cima dos 14%. Muito bem. Continuando nas nossas pautas, a gente tem acompanhado a educação do município, é óbvio, nós somos trabalhadores em educação do município, e temos visto, inclusive, sendo noticiado os resultados da educação do município de Serra Talhada. Entendemos que são resultados construídos basicamente pelos trabalhadores em educação que têm compromisso, fazem com boa vontade, com excelência, mas dentro desse âmbito, nós queremos saber do candidato em relação a um reconhecimento também, uma valorização desses profissionais, dentro do programa de valorização profissional, a criação de um bônus de desempenho por resultado, né, como já acontece a exemplo do Estado de Pernambuco, que nós chamamos o BDE. Né? O que o candidato pensa na criação desse bônus por desempenho da educação em relação à Serra Talhada? Está no meu plano de governo. É uma coisa que eu me empolgo bastante, porque eu acredito que nada mais justo que a gente dar uma bonificação para alguém que está entregando o resultado. Quando a gente faz isso, a gente valoriza o bom profissional. O bom profissional que se dedica, que vai lá, que faz questão de alfabetizar as crianças, que faz questão que a criança vá bem, que faz questão que a criança aprenda, faz questão de dar uma base boa para a criança, para que ela possa ter um ensino médio, um ensino superior de qualidade. E a base, você sabe, Carlos, que é muito importante. Você, como professor, sabe mais do que eu, que quando a gente pega um aluno lá embaixo, lá no comecinho, e ele é um bom aluno, tudo indica que ele vai continuar muito bem. Porque quando você chega no ensino médio analfabeto, você não... É muito difícil você pegar aquele aluno e recuperar tudo lá atrás. Então, esse tipo de valorização, para mim, é uma prioridade. Vamos dizer, tem várias prioridades do que está posto aqui para os professores. Isso, para mim, aqui é uma das coisas principais. Porque eu acho que isso aqui tanto é bom para o profissional, para o professor, para o profissional da educação, quanto isso é bom para o aluno, para a Serra Talhada e para a educação como um todo. Isso é uma coisa que é ganha-ganha, todo mundo vai estar ganhando. Então, valorização por resultado é uma coisa que tem que ser feita, é uma prioridade e com toda certeza a gente vai colocar isso no papel. Muito bom. Continuando também nessa perspectiva de fazer a educação com compromisso, observando os documentos legais, lá no Plano Nacional de Educação, uma questão que está muito explícita lá, muito clara, é a gestão democrática. E aí a gente queria saber como o candidato Miguel Duque pensa na gestão democrática, na eleição de gestores das escolas da Rede Municipal de Educação de Serra Talhada. Bom, eu acho justo. Eu acredito que nada melhor do que a gente dar a oportunidade para uma eleição, a democracia acontecer, para o desaparelhamento da máquina, que a máquina funcione não para a política, mas para fazer gestão, para que tenhamos o melhor profissional como gestor das escolas. Eu assisto a coisa mais justa possível a gente fazer e acontece no Estado. A gente tem as eleições, tem as listas tríplices e tudo, e a gente pode implementar, caminhar para democratizar esse processo. Não ser só um processo de indicação, ser um processo onde a gente faz uma eleição, seja um processo onde a gente analisa a qualificação do profissional. Tudo isso pode ser feito. A gente pode criar critérios objetivos e pode colocar uma eleição também, duas coisas. Eu acho que é uma coisa que a gente pode discutir como associação e como prefeitura. Qual seria a formatação? Mas eu sou um empolgado de valorizar a gestão pública para quem é servidor, para quem quer servir, não para quem quer fazer política. Porque o que a gente tem visto, Carlos,
é que o governo hoje ele é muito voltado em fazer a política, certo? Você tem uma gestão que não faz gestão, faz política. Se você olha para os últimos 2 anos, o que é que mais se logra de êxito relacionado ao outro palanque, que é o palanque que está na situação? Aqui trouxe tal político, que trouxe tal político, que trouxe tal político, e isso traz um impacto ruim para a gestão, porque quando a gente vai escolher onde vai gastar o dinheiro, a gente está gastando só com a política. E a gente podia estar gastando com a gestão pública, com a valorização dos profissionais, a valorização dos servidores, a valorização da qualidade do serviço público. E isso passa, esse repensamento da máquina, esse repensamento de como se faz política, para ter uma visão mais pragmática, mais de gestão, passa por também fazer um processo como esse. Eu concordo completamente. E dentro dessa linha também, e só pontuando algo que ficou subscrito, que essa gestão democrática para os gestores seria uma seleção interna para os profissionais da educação. E dentro dessa mesma perspectiva, nós temos como ponto de pauta também essa seleção interna para a composição do corpo de coordenadores da Secretaria de Educação. O que é que o candidato pensa em relação a isso? É completamente injusto. Eu acho que dá para ser feito uma seleção interna. Acho que a gente tem que aproveitar os quadros daqui, ver quem é bom, quem a gente pode somar. Eu brinco que eu quero trazer muita coisa nova, eu quero repensar muita coisa. E com toda certeza, ninguém melhor do que quem já vive o espaço da educação, quem já conhece a educação, quem está aí trabalhando na ponta e não teve uma oportunidade. Então, a gente pode fazer essa seleção interna. Eu acredito que é uma prioridade minha, renovar os quadros para a gente poder dar oportunidade para a gente fazer uma coisa nova na educação de Serra Talhada. Muito bem. E voltando um pouco atrás, também ainda preocupados com a situação atuarial do Instituto de Previdência Própria de Serra Talhada, um dos pontos de pauta aqui, de reivindicação da categoria, é a realização de concurso público para a recomposição dos quadros deficitários da rede municipal de educação. O que é que o candidato pensa sobre isso? Primeiro, eu respeito todos os profissionais contratados, eu queria exaltar isso. Tenho toda a fé de que esses profissionais contratados têm a plena capacidade de passar no concurso. E aí é preciso que a gente entenda que o concurso hoje é uma necessidade autuarial previdenciária. Palavra mais difícil, né? É uma necessidade previdenciária, a Serra Talhada vive uma dificuldade na Previdência, a gente vai fazer essa auditoria, mas eu já coloquei como prioridade colocar o concurso público no primeiro dia, a gente já vai caminhar para resolver, não digo que vai ter concurso no primeiro dia, porque tem um processo para ter um concurso, mas logo que entrar já é uma prioridade, porque a gente viu que os outros concursos que tiveram colheram bons frutos, bons profissionais que melhoraram a educação, que trazem a educação para frente, e não só a educação, como toda a gestão pública de Serra Talhada melhorou com a questão dos concursos públicos. É bom para a situação autuarial previdenciária e é bom para a Serra Talhada. Então, com toda certeza, a gente vai fazer o concurso. É uma necessidade. Eu entendo que muitos contratados têm qualificação, têm a possibilidade de passar e a gente tem que pensar no longo prazo. Tem que pensar em ser saudável a Previdência também, em ser saudável o município, porque o contratado ele não recolhe para a Previdência do município, ele recolhe para o INSS, o que causa um problema, que a gente está despendendo, gastando com a situação dessa nomenclatura, o contratado, a formalidade da contratação dele, e o concursado estaria recolhendo para o fundo de previdência, que seria bom, porque no longo prazo a gente tem uma situação previdenciária, pelo cálculo autuarial, já a longevidade da vida das pessoas, mais gente vivendo mais, isso é um problema que é nacional, é global, todo mundo vive esse problema. Então é preciso que a gente enfrente esse problema com algumas iniciativas, como essa, como a concurso público. Então a gente precisa fazer, mas tenho fé que os contratados vão ter toda a capacidade de passar, porque são qualificados, a grande parte deles. Muito bem. Continuando e trazendo a visão para a rede, a estrutura, a infraestrutura da rede municipal de educação e também com toda reserva as questões geográficas do município de Serra Talhada, que é extenso, não é? Com muitas escolas localizadas na zona rural, lugares de difícil acesso, mas a gente queria saber em relação à requalificação e à padronização dessa rede municipal de escolas que atende à educação do município de Serra Talhada. Qual a visão dentro do programa de governo do candidato Miguel Duque em relação à padronização, a uma melhor requalificação das salas de aula, dos refeitórios, escolas com laboratório de ciência, de informática, bibliotecas, quadras poliesportivas, porque isso levanta a autoestima da comunidade, favorece a mediação, a intermediação da educação nessas escolas, mesmo nessas mais distantes, mais com difícil acesso, tá entendendo? E levanta a autoestima mesmo e dá uma condição melhor. Então, qual é a visão do candidato em relação a favorecer esse equipamento público, tendo como alvo as comunidades
escolares. Bom, é importantíssimo, a gente tem visto aqui, você está falando de escolas, né? Uma dificuldade grande em algumas escolas na zona rural, na questão da infraestrutura, a gente precisa repensar isso. Uma prioridade que a gente colocou no nosso plano de governo é aumentar o número de vagas de creche, porque hoje a gente só atende 20% das crianças elegíveis à vaga de creche, ou seja, há uma demanda reprimida muito grande, então no ponto de creche a gente precisa aumentar a oferta. No ponto de escola, graças a Deus, a gente tem uma oferta que atende. A gente atende quase toda a demanda que a gente tem. Só que precisa de requalificação. Muitas escolas estão em situações, algumas deploráveis, algumas precisam de reforma, outras precisam de uma quadra. E esse é o caminho que o gestor tem que fazer. A gente tem que realmente seguir a requalificação das escolas. Acho que a gente precisa de uma nova escola no centro também, a Guilherme Carri. Ela está muito lotada, então precisa repensar a Guilherme Carri e buscar recursos. A gente tem visto que é possível conseguir muito recurso em Brasília quando a gente corre atrás. Muito me entristece que o governo atual perdeu recurso para 2 quadras, por exemplo. No distrito de Bernardo Vieira e no distrito de Santa Rita poderiam ter quadras poliesportivas. O recurso foi perdido porque não foi alimentado o convênio com o Ministério, porque você sabe que esse dinheiro que vem via emenda federal, ele precisa ter uma alimentação de convênios. E, infelizmente, esses convênios não foram alimentados. Na verdade, a gente teve uma queda muito grande na captação de recursos via emenda para a Serra Talhada durante esses 4 anos. Eu não entendo qual o motivo, porque o governo se exalta muito, tem uma relação próxima com o presidente da República, com o ministro, com não sei quem, mas se você analisa a captação de recursos, a gente tinha uma realidade no último ano do governo anterior, a gente tem uma captação na casa de 30 milhões de convênios, e hoje a gente tem 3 milhões de convênios. Então, é preciso a gente voltar a ter essa captação ativa, até para poder realizar coisas como quadras poliesportivas na zona rural. Sobre a requalificação das escolas, é muito nesse sentido, a gente tem que ter como prioridade utilizar o recurso público para isso, não com fins escusos, que a gente não sabe como está sendo utilizado, mas buscar também recurso em Brasília, que já se mostrou ser exitoso, Serra Talhada logrou bons êxitos com isso. Então, acho que minha finalidade é essa, olhar na requalificação, olhar no aumento da vaga de creche, buscar dinheiro em Brasília e a gente usar melhor o dinheiro daqui para poder sobrar dinheiro para fazer as coisas. Muito bem. Voltando um pouquinho também atrás de um ponto que já foi colocado aqui em nossa conversa, é sobre a auditoria da situação atuarial do Instituto de Previdência Própria de Serra Talhada. Por que nós temos isso em pauta? Porque nós nos preocupamos com a vida, não é? Inclusive futura, daqueles que estão na ativa e a segurança alimentar, a segurança social, enfim, dos inativos hoje. Então, nós colocamos aqui esse ponto como auditoria da situação atuarial do Instituto de Previdência Própria de Serra Talhada, de forma a identificar, mensurar, prevenir e mitigar possíveis danos que venham a comprometer a garantia e proteção social dos servidores ativos e inativos da rede municipal de educação e, obviamente, todo o servidor público Serra Talhada. Bom, é uma prioridade, a gente vai fazer uma auditoria. É uma coisa que eu tenho dito, vamos abrir a caixa preta da Previdência e dar transparência. Bom, vamos assumir a prefeitura, vamos ver como é que tá. Como é que foi os últimos anos, mostrar as contas para trás, 10 anos para trás, mostra tudo. E como está hoje, e daqui para frente a gente vai trabalhar com a verdade dos fatos, seja o que tiver lá. Vai ter que aumentar o repasse, aumenta o repasse, vai ter que responsabilizar alguém, que se responsabilize alguém, porque, a bem da verdade, eu acho que quem trabalha com a verdade não tem como estar errado. Então, eu não tenho compromisso em deixar isso às escusas, eu acho que nada mais justo que a gente mostre às pessoas a situação da Previdência, até porque acende-se um alerta vermelho no sentido que não está sendo feito o repasse. Se a gente tem um repasse deficitário na casa de 5 milhões de reais, eu me pergunto como é que está sendo paga a Previdência. Porque a gente já sabe toda a dificuldade de fechar uma folha de Previdência e não está sendo feito repasse, então deve ter algum dinheiro nas contas. Vamos mostrar quanto tem nessas contas. Tem ainda, porque meu medo é que esteja acabando e não ter. Eu olho com esse receio hoje, de que no médio e longo prazo, nesse sentido que a gente vai, falta dinheiro para pagar aposentado. Então a gente precisa dar transparência para mostrar como é que está a Previdência. Até para que as pessoas possam ter a tranquilidade em relação a isso. Muito bem. E finalizando nosso ponto de pauta, não assim dizendo que só são essas as reivindicações da categoria, são muito mais, a gente priorizou essas, mas a gente queria saber em relação a o que o programa de governo de Miguel Duque pensa na criação do plano de saúde e assistência médica hospitalar para os servidores municipais
servidores públicos de Serra Talhada. Bom, a gente tem como exemplo o SACEP, que tem passado por uma dificuldade muito grande e uma reclamação muito forte dos servidores do Estado de Pernambuco em relação ao SACEP. E eu acho que a gente pode buscar uma solução para isso. Não sei se via PPP talvez fosse melhor do que a gente trazer esse ônus para dentro da prefeitura, mas eu acho que uma PPP pode funcionar. Vamos buscar exemplo de onde funciona, certo? Eu acho que tem outras cidades que já devem ter adotado políticas positivas e eu tenho feito muito isso no meu plano, Carlos. Quando a gente quer instalar uma política, a gente procura o exemplo fora. Então vamos ver onde é que está funcionando, onde é que está funcionando com efetividade, onde não está gerando um ônus muito grande para o município, porque a gente tem que dar prioridade ao que é prioridade. Tem várias pautas aqui que a gente tem como prioridade para valorizar o profissional da educação e tem como a gente realizar como município. Mas talvez se a gente trouxer um ônus desse para o município, 100% para o município, não viabilize que a gente gaste com o resto. Então, vamos ver uma PPP, eu acho que é uma coisa que a gente pode fazer, desde que bem estudada, para não inviabilizar as outras reivindicações da categoria. Muito bem. Então, esse quadro, conversando com o candidato, finaliza na perspectiva de perguntas, não é, feitas dentro daquilo que é pautado como reivindicação da categoria. E agora nós passamos, caminhando para a finalização desse momento, para a assinatura do termo de compromisso de gestão. Esse termo de compromisso, ele elenca todas essas pautas que nós apresentamos e ouvimos aqui como escuta do candidato Miguel Duque. E eu vou fazer a leitura apenas do texto introdutório aqui, que respalda a assinatura, que diz assim: eu, no caso Miguel Duque, subscrito no CPF que ele vai colocar aqui, apresento-me nesta data como candidato a prefeito do município de Serra Talhada, diante da Associação dos Professores de Serra Talhada, comprometo-me em defender e garantir o cumprimento da pauta de reivindicação abaixo, como expressão de compromisso, sensibilidade, respeito, reconhecimento, valorização e fortalecimento da educação de Serra Talhada. Aí, abaixo desse texto, tem todos os pontos de pautas que nós elencamos aqui. Né? Pode sim. Pronto. Então, o Miguel vai estar preenchendo aqui, né? E a gente vai estar assinando junto. Miguel vai assinar, eu assino como representante da Associação dos Professores e temos as pessoas aqui que vão assinar como testemunhas aqui desse ato simbólico, né, para a gente, mas bastante relevante e significativo para a categoria. Chamar as testemunhas para assinar aqui o resto, né? Judé, a gente vai precisar de você aqui, para você assinar. Vamos convidar as pessoas que estão presentes aqui, algumas delas, para que assinem. Tem várias Também testemunhas. Quantas pessoas? Todas aqui? são 7 testemunhas, né? Legalmente, contratualmente, eu vou dar uma de advogado agora, só precisa de 3. Muito bem. Foi até bom o esclarecimento, que aí... Convidamos também aqui Marquinhos, né, o candidato a vice-prefeito, Airon, né? Sinhá também pode, mesmo sendo 3, mas a Sinhá pode assinar também com a gente. Eu cresci ouvindo que mulheres escrevem melhores, a caligrafia melhor que os homens, né? Nosso amigo Marquinhos Godoy, né, candidato a vice-prefeito. Nosso amigo Airon. Oi. Vem assinar aqui também.
Já estão aqui, vou botar os testemunhos aqui. E o nosso colega amigo, professor, o Pedro também. Já foi presidente também, velho? Algumas aulas já. É. Conhece outros carnavais. Conhece Muito bem. Caso eu conheço desde menino. Diz que o rosto não mudou, não. O eu? Foi, você tá igualzinho, só cresceu e as tá diferente. Os Duques têm um problema, que é um problema não, um benefício, né? Não Envelhece. envelhece. Você já viu o Duquinho com 70 anos? Mesma coisa. Pode ser o rapaz ali. Já que tá aí. Vamos fazer agora a finalização desse momento, né? E queríamos agradecer a todos vocês que estão acompanhando a segunda edição do Conversando com a Prost, tendo como convidado aqui Miguel Duque. Apresentamos todas as nossas pautas de reivindicação, finalizamos agora com a assinatura simbólica desse termo de compromisso, com as testemunhas que estão aqui conosco, e gostaríamos, antes de encerrar, passar a palavra para o candidato Miguel Duque para fazer as considerações finais e falar para a categoria palavras que você acha relevante neste momento. Bom, a gente tem colocado um plano de governo muito comprometido com a categoria dos profissionais da educação. A gente colocou no nosso plano de governo quase boa parte das reivindicações que vocês têm aqui. Está posto no plano de governo nosso também. Eu peço que quem não viu ainda, dê uma olhada lá no plano. Está no site do Tribunal Superior Eleitoral. Só dá uma pesquisada. E eu clamo a vocês uma oportunidade para que a gente possa fazer um momento novo em Serra Talhada. Eu acho não, tenho certeza que dinheiro a gente tem. São 400 milhões de arrecadação e a gente viu que o governo atual desviou o dinheiro do Fundeb. A gente pode fazer uma administração mais responsável e mais objetiva para que a gente consiga atingir os objetivos de vocês e as reivindicações. O que não dá é para manter da maneira que está. Então, peço ao professor que se junte com a gente nessa batalha para a gente fazer uma mudança em Serra Talhada. Muito obrigado, um forte abraço. Não deixem de olhar o nosso plano de governo e agradeço o espaço, Carlos e Gildete, e o convite. Muito obrigado e podem ter a certeza que nós vamos caminhar juntos para fazer uma revolução na educação de Serra Talhada. Muito bem, agradecemos a atenção e disponibilidade no atendimento do convite ao candidato Miguel Duque, a sua comitiva, Marquinhos Godoy, seu candidato a vice-prefeito, e continuaremos com a nossa terceira e quarta edição do Conversando com a Prost, e que pedimos que vocês possam estar observando todas as colocações e os projetos e propostas apresentadas por cada um dos candidatos que passaram e estarão passando pelo nosso Conversando com a Prost. Fiquem em paz, Deus abençoe a todos nós, e que nós tenhamos, de fato, uma educação sendo olhada com sensibilidade e com compromisso, para que nós possamos exercer aquilo que é missão com muita qualidade, com muito respeito ao nosso público-alvo e com muita excelência. Um abraço a todos. Um abraço a todos.